Bom, hoje eu vou ter que ser igual a Enéas, né? Mas, gente, olha só. Primeiro, bom dia a todos, a todas. Eu fiz aqui algumas anotações, mas eu não quis atrapalhar, em hipótese nenhuma, o Mário. Não é por ser meu amigo, né, que nós somos grandes amigos, mas vocês tiveram a oportunidade e sigam o que é muito do que o Mário tem dito, porque é a única pessoa. Olha que eu vou falar um ponto aqui importante. Isso, assim, obviamente vai ligar uma coisa de idade, tá? Mas é a única pessoa que participou efetivamente da parte final do Código Civil de 2002. Mário foi uma das pessoas mais importantes com o trabalho da relatoria na parte final. E hoje ele está trabalhando, ele fez parte da comissão, né, do jurista. Então é muito importante. A palavra do Mário é uma ideia, não tem aquela coisa que a gente fala da mens legislatores? Se estiver aqui, né, aquela figura, então nesse sentido. Bom, eu peço desculpas a vocês aqui, num ponto aqui, eu preparei os slides e tal, porque até meu tema é um pouco muito técnico, eu acabei mudando, e não deu tempo, eu mandei atrasado, o erro foi meu, mas quem tiver interesse do que eu vou falar aqui, é só mandar uma mensagem lá, manda lá uma mensagem lá no meu Instagram lá, com um e-mail que eu faço o envio do resumo do que eu vou falar, porque vão ter vários dispositivos que são relevantes. Mas eu vou pegar um gancho que o Mário disse aqui agora. E eu quero chamar a atenção disso aqui, mas assim, isso é muito sério o que eu vou falar. Vocês têm utilizado a mão, está à mão de vocês, o texto proposto? Essa é a pergunta séria. Porque o texto proposto tem que estar à mão de vocês. Porque agora, gente, a gente está trabalhando, e eu vou fazer aquela brincadeira assim, e quando às vezes a gente faz uma viagem, você não tem que ter o plano A e o plano B. A gente está vivendo uma situação que ela é concreta, de que aquilo que eu programei pode, de uma hora para outra, o quê? Mudar. E eu me sinto muito à vontade de falar isso. Eu acho que é o Daniel que está aqui, né, Daniel? Que é Daniel, o Cabral vai lembrar disso. Daniel, professor da UERJ, o Cabral, professor Antônio do Passo Cabral, também é professor da UERJ. Eu trabalhei com o Código de 2015, o Código de Processo Civil de 2015, em todo o processo legislativo, já imaginando que ele poderia entrar em vigor. Olha agora, então, vou falar só negocialmente falando. Quanto tempo, então, meu escritório ficou na frente dos outros escritórios? Uns 4 anos. E eu fiz vários negócios jurídicos processuais sobre o quê? Condição. Ora, se o Código de Processo Civil entrar em vigor permitindo o negócio jurídico assim, 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 terá eficácia. Então vejam como é que isso é importante. Então, esse ponto agora, então, para mim é muito tranquilo, e quando o Igor me pediu, eu falei, Igor, eu vou falar, então, a gente vai falar depois do Mário, mas eu quero mostrar, e eu vou pegar um ponto simples, que é muito impactante. E, como eu estou sem o slide, anotem logo esses dois dispositivos já do sistema atual. E veja, olha a dica que eu vou dar aqui agora. Se é uma reforma, o que significa dizer? Esses dispositivos continuam ou não continuam sendo aplicados? Continuam, só com adaptação. Que é o artigo 1787 do Código Civil e o 2035 também do Código Civil. Por quê? O que esses dispositivos, basicamente, eles vão colocar? Eles vão dizer: quando eu trabalhar com direito sucessório, prestem atenção, isso aqui, ó, fazer uma brincadeira para quem assiste às vezes a aula, né, uma aula mais animada, né? Aqui está um jump of the cat, um pulo do gato do direito sucessório. A análise dos elementos de validade, olha lá o 2035, sempre vão levar em consideração o quê? A lei atual. Fechou?
1787. Mas a legitimação e a condição, as condições respectivas à sucessão, aplica o quê? A lei da abertura da sucessão. Lembra que o Mário falou? Escala pontiana? E aí, galera, olha, eu e o Mário nós não combinamos. A gente sabia o que um ia falar, e eu falei, deixa eu falar depois, para eu tentar completar um pouco do que você vai dizer. Olhem no artigo 2035 do Código Civil atual, na parte final, que ele vai falar bem assim, ó, a lei que vai ser aplicada para a questão de validade é a lei do momento do negócio jurídico. Mas quanto aos seus efeitos, se aplica a lei nova, que era a passagem do Código 16 para o Código 2002. E encaixei o 1787, beleza? Olha a parte final do 2035, que as pessoas não se deram conta. Salvo se as partes tiverem o quê? Escolhido uma forma diferente. Nas regras de transição, o código ele admite o quê? Um pedaço, um trecho de autonomia. E essa autonomia, vejam como é que isso é interessante, ela é extremamente justificada, como o professor Mário aqui disse, o professor Delgado disse, quando eu estou num ambiente em que, se aplicar a regra de hoje, o efeito é esse. Mas se a regra lá da frente for diferente, o efeito é outro. Essa liberdade, ela se encontrou ou não se encontrou, então, autorizada? Veja no sentido, e aí eu vou ter uma opinião minha pessoal, às vezes, quando as pessoas são contra determinados movimentos, especialmente o movimento legislativo, o que as pessoas, às vezes, elas buscam? Um ponto para criticar e se criar uma grande nuvem. Não estou falando que eu sou favorável a tudo do código, não, da reforma. Mas eu acho que tem coisas que não estão sendo compreendidas. E dentro da própria posição do que foi adotado no código, nós temos soluções, desde que eu tenha essa maturidade de trabalhar com essa ideia. E aí eu vou falar para vocês a questão do cônjuge, a questão da retirada do cônjuge como herdeiro necessário. Isso é um problema? Gente, se vocês não trabalharem com planejamento sucessório hoje, levando isso em consideração, vocês estão entregando um trabalho que absolutamente incompleto. Até porque, aí que vem o segundo ponto. Olha a crítica. O cônjuge deixou de ser herdeiro necessário? O cônjuge deixou de ser herdeiro necessário? Vocês já se deram conta do sistema de comunicação de patrimônio em vida que está sendo inserido em favor do cônjuge? Basta dizer, e isso está expresso lá no artigo 1600, o 1660, o Mário, inciso 8 e 9, que isso é muito importante para planejamento sucessório. Prestem atenção, vocês têm que ir lá no 1660, vocês vão ficar chocados. O que significa dizer? Empresas, pessoas jurídicas já constituídas, que são bens particulares, a valorização dessas cotas, elas passam a ser o quê? Comunicadas. Todo mundo olhando aqui, quem tem empresa hoje, quem tem cota é sócio, mas o meu regime é da comunhão parcial, se bem é particular. Se o código entrar em vigor, a reforma entrar da forma que está lá, a valorização ela passa a ser alterada. Veja aqui, então, a importância de plano. Isso aqui, prestem atenção que isso aqui é sério. Eu colocar no quadro hoje, esse cônjuge, ele é herdeiro de quê? Esse cônjuge, ele é meeiro de quê?
Com a reforma, o que isso altera? Porque, vejam, tem situações que são extremamente interessantes. Eu fiz um testamento um dia desse aí, né, para um cliente, e também pegando um gancho que o Mário colocou aqui, olha um hábito que nós não temos. Eu faço questão de dizer isso. Vai lá depois no 2035, olha essa partezinha final. Isso está passando batido por todo mundo, tá? 2035 do Código Civil atual. O que é uma coisa quando a gente fala autonomia privada? O que a gente se habituou a fazer? Deixa os bens tais para fulano. Ah, quero preencher o percentual, lá, utilizar o 2014, da cota do quinhão dele com tais bens. Vocês já se deram conta que tem determinadas situações que a gente está, vou dar o exemplo do testamento, preenchendo, dizendo, por exemplo, fulano vai ficar com tais bens, mas eu estou querendo fazer aquilo da minha vontade própria ou porque a lei está me impondo, de certa maneira, aquilo. Olha no caso do herdeiro necessário. Quando eu faço determinadas distribuições de bem, de patrimônio, eu estou fazendo aquilo da minha absoluta autonomia privada ou minha autonomia privada ela está gabaritada? Está gabaritada. Mas quando eu faço da parte disponível, isso é diferente ou não é diferente? Então, veja, um dos pontos mais importantes que a gente tem que entender, começar a trabalhar não só com opções, a realidade de hoje e o que pode ser o futuro. Estou vendo meu xará aqui, Rodrigo. Mas, Rodrigo, também o quê? As chamadas cláusulas cheias. Eu estou fazendo isso, por exemplo, porque a lei determina. Mas se a lei não for assim mais, eu não faria isso. Eu faria diferente. Eu estou fazendo isso agora, independentemente da lei, porque essa é o quê? A minha vontade. Olha que interessante essa questão que o meu cliente... E foi muito bacana, eu vi ele falando isso para mim. Ele falou assim, olha, eu quero que a minha esposa ela seja minha herdeira necessária. Eu acho justo. Mas eu não quero que ela brigue com meus filhos. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero colocar uma cláusula, vamos bolar uma cláusula, dizendo assim, hoje eu quero isso, e eu quero isso dentro da condição dela, ela como herdeira necessária, eu vou deixá-la nessa condição. Eu estou trabalhando com a minha vontade, gabaritado pela lei. Preciso falar que esse meu cliente era engenheiro? Essa palavra, eu falei assim, tudo bem, eu vou roubar essa palavra sua. Eu achei lindo, assim, gabaritado pela lei. Aí ele falou bem assim, mas se essa condição não ocorrer mais, o que eu vou querer? Criar uma condição para ela. E você sabe o que ele fez? Olha que coisa sensacional. Ele colocou a mesma situação e ele falou, olha, pouco importa que a lei mude e ela deixe de ser herdeira necessária. As mesmas garantias que ela tem, eu, na minha liberdade, eu estou concedendo a ela. Agora imagine que ele não tivesse feito isso e não falasse que ela era herdeira necessária e tivesse dito bem assim, deixo para fulana, minha esposa, os bens tais, e deixa desse jeito. Ou seja, sem que a autonomia da vontade dele, essa autonomia privada, estivesse claramente plasmada no testamento. Parêntese, quem observa o STJ, o que o STJ cada vez mais vem se inclinando para efeito de interpretação do testamento? A vontade do testador. Ok? Fechamos parênteses? Ele não expressou claramente a vontade do testador. Mas ele falou que tais bens iam ficar. Tal. E digamos que daqui a 2 anos temos um novo regime de herdeiro necessário.
e ele vem a falecer 2 anos depois. Vocês garantem a esse cliente com segurança jurídica de que essa vontade dele vai ser exercitada? Posso dar um exemplo para vocês aí, para quem... Isso está aqui no meu material, mando para vocês, mas quem é associado do IBDFAN vai ter isso acesso fácil. Agora, recente, coisa de 1 mês, o que aconteceu? Sujeito um testamento, e ele fez uma... Olha o que eu vou dizer para vocês, hein? Eu não estou falando de reforma, mas olha a falta da expressão clara da autonomia. Criou. O sujeito fez um testamento e ele colocou bem assim no testamento, olha só: deixo para minha esposa, fulana de tal, tais bens, tais tal, né, qualificou, tais bens, e mais o percentual de tanto. E ele veio a falecer. Só que quando ele veio a falecer, o casamento dele já havia se encerrado. Só que como é que estava na cláusula? Deixo para minha esposa. Qual passou a ser o debate? Essa deixa, essa disposição, vinculava ou não vinculava o casamento? E qual foi a decisão? Está lá no site do IBDFAN. Qual foi a decisão? Declarou o quê? A ineficácia daquela cláusula, daquelas disposições, porque não havia mais uma situação de casamento no momento da abertura da sucessão. Agora, veja, será que essa de fato... E aí a gente pode ser igual o time agora, torcer de um lado, torcer do outro, que a gente não conhece, é só uma notícia, eu não conheço o caso concreto, mas será que ele também não queria deixar esse bem, os bens, pelo menos uma parte, para aquela pessoa, independentemente do casamento? Considerando ainda, e é pelo que eu vi no caso, de que há uma prole comum. Qual o problema que nós tivemos aí? Qual que é a gravidade desse problema? É a falta de quê? Do exercício da autonomia da vontade. É a falta de quê? De uma análise de plano A e plano B. Isso é hoje o grande problema. E eu vou ser assim, muito franco, eu sou assim, às vezes meio mal-humorado, tá? E eu estou bem mal-humorado porque minha filha ontem não estava legal, estava com febre, e eu tenho que entregar um parecer hoje à tarde. Então dormi mal. E sabe aqueles pareceres chato pra caramba? Enjoado, que você não quer. E aqui entre nós, que você não queria fazer, sabe aquele assim que você cobra até um pouquinho mais caro para não fazer? Aí o sujeito vai e paga. É o desgraçado com dinheiro. E eu vou ter que entregar esse... E, de certa maneira, envolve isso. Mas o que eu vou falar para vocês, olha só, sendo assim, pegando assim o meu azedo de hoje de manhã. Cara, como é que eu, como profissional, que eu digo para os outros, que eu me coloco no mercado, fazendo planejamento sucessório, planejamento patrimonial, se eu não estou levando em consideração algo que está no jornal, está na televisão, está na mídia o tempo inteiro, é um risco potencial. Eu brinco, aí quando o pessoal chega para mim e fala assim, pessoal que eu conheço muita gente também do processo, né? Assim, o pessoal do processo civil fala assim, será que a reforma do direito civil sai? Será que isso sai, não sai? Como é que está? Eu falo, o fumus boniuris está forte. O que é o fumus boniuris? A fumaça do bom direito. Eu tenho convicção absoluta daquilo? Não, mas está lá, não está? Se a reforma já é uma fumaça do bom direito, o sujeito morrer, nosso cliente, é o perículo em mora,
Eu não vou levar isso em consideração? Respeitosamente, pegando todo o meu amargor de hoje, se vocês estão se postando como profissionais que trabalham com planejamento sucessório e vocês não estão vendo isso, estão errados não, é que eu vou falar, vocês estão parcialmente errados, porque o errado são os que não estão estudando, vocês estão aqui. Aí eu vou falar que meu pai fala, vocês deram sorte. O que é a sorte do profissional? Ter capacidade de quê? De ver o cenário e aproveitar, no bom sentido, a oportunidade. Isso que eu estou falando para vocês aqui, já está aqui no fim, volto a dizer, o material vai estar lá, passo com o maior prazer, peço desculpa a todos vocês, aí falando pelo Igor, pelo fato dos slides, que facilitaria, tive que dar uma adaptada aqui. Eu vou falar um ponto para vocês, sem fazer uma enorme propaganda, porque o curso vai ser pequeno, não é nesse sentido, mas isso me deixou, que eu vou falar aqui no fim, me deixou extremamente feliz. Eu fui na Faculdade Baiana, não sei se vocês conhecem a Faculdade Baiana lá em Salvador, que um dos donos é o Fred Didier, meu querido amigo Fred Didier, e tinha um público seleto. E eu dei uma palestra que era sobre o quê? Essa questão das cláusulas de transição em negócios jurídicos. E eu toquei no assunto da reforma. O que aconteceu? Aquele choque. Todo mundo, opa, eu estou com um problema. E aí, por isso que eu estou falando aqui, vocês sem fazer problema. Veja que interessante, acabei de dar palestra, o Fred me convidou, ele falou assim, você vai fazer um curso sobre, especificamente, só sobre reforma do Código Civil, olhando para o quê? Para os impactos na advocacia. Só para pegar um outro ponto para vocês, que não é de planejamento sucessório, mas pode ser, se você está pensando em empresa, nós temos um sistema de responsabilidade civil hoje, perfeito? Eu tenho que fazer uma análise de risco como advogado para o meu cliente da operação dele. Se o sistema de responsabilidade civil é qual que é a minha análise de risco? Uma. Se o sistema de responsabilidade civil muda, qual que é a minha análise de risco? Outra. Se o meu direito empresarial, o Mário colocou, eu tenho direito empresarial hoje, quais são os horizontes do futuro, o que eu posso adaptar hoje? Isso é um direito para frente ou para trás? Para frente. Tá? Então, também, eu até coloquei hoje, está até lá no meu Instagram, se alguém eventualmente também tiver interesse, manda lá uma mensagem, que o curso vai ser pequeno, acho que é 50, 60 pessoas, vai ser online, e eles me deram poucos cupons lá de desconto, mas quem tiver interesse, eu posso mandar isso para vocês. Eu só vou fechar aqui com um exemplo de um ponto bem interessante aqui, que o Mário tocou e a gente não trabalhou. Olha que interessante isso aqui. O Mário falou sobre a questão da herança. Olha só, das cláusulas que a gente tem sobre a legítima. Se vocês pegarem o artigo 1832 hoje, depois anotem isso para vocês verem. Quem não for receber o material tem que ver isso. O que o 1832 ele vai dizer? O cônjuge, na condição de herdeiro necessário, se ele for ascendente também com um dos descendentes, ele tem uma cota de proteção além da legítima. Isso é muito interessante, Mário. Além da legítima, ele tem uma cota de proteção de no mínimo 1/4. Então, numa hipótese, lá tem 6 filhos. Filhos comuns, com o autor da herança, 1/4 é dele. O resto da legítima divide entre os demais, perfeito? Olha que legal, Daniel. Quando eu vou falar sobre isso, como é que eu vou falar? Estou fazendo isso porque a lei é assim. Eu não queria deixar
um quarto para ela. Eu queria deixar igual, por exemplo. Ou queria deixar mais, mesmo na parte da legítima, para o filho A e o filho C, porque eles são o quê? Incapazes. Mas hoje a lei não me permite isso. Eu teria, qual a minha solução? Só a disponível. Estão captando o exemplo? Olhe agora outro jump of the cat para fechar. Olha lá o 1848, parágrafo único. O que ele fala? O testador, se quiser, poderá destinar até um quarto da legítima a descendentes e ascendentes considerados vulneráveis ou hipossuficientes. Olha que legal. Eu saio de um cenário de proteção do cônjuge, ok? Obrigatório, para um cenário de quê? Em que esse um quarto ele é deslocado para o herdeiro necessário vulnerável a partir de quê? Da minha vontade. Olha como é que eu já posso trabalhar com isso. Eu faço hoje a minha legítima sim, porque a lei diz assim, mas eu queria, inclusive, que na minha legítima ela privilegiasse o quê? Os meus filhos, por exemplo, vulneráveis. O meu pai, a minha mãe, que se encontra com a idade. E anotem a importância disso, porque cada vez mais os ascendentes serão protagonistas das sucessões, em razão da expectativa de vida que nós temos. Esse é ou não é um exemplo claro de faço isso hoje porque a lei está assim. Mas eu, na verdade, quero fazer diferente. E eu faço diferente. Você coloca diferente e diz, se a lei permitir, na época da minha abertura da sucessão, eu quero que se aplique assim, plano A e plano B. Então, fechando aí, gente, o que eu posso falar para vocês? Planejamento é o quê? Olhar o presente, ponderar o futuro e pensar nas consequências e os riscos das nossas opções. Mais ainda, planejar não é ter plano A nem ter plano B. É ter planos o quê? Dinâmicos, que permitam ao longo do caminho que a gente possa fazer ajustes. É isso aí, gente. Muito obrigado.